lá novamente agora para fazermos uma recapitulação de todas as unidades deste módulo 14, Cardápios Saudáveis. Prestem atenção que após essa revisão, recapitular todos os pontos principais das unidades, vocês deverão fazer atividade avaliativa, ok? Professora Carolina, a senhora tem algo a acrescentar? Das boas-vindas vez e solicitar que vocês fiquem bem atentos, né? Vocês estão tendo mais uma oportunidade de tirar suas dúvidas e a gente vai rever todas as matérias, né, que a gente viu nesse módulo 14. Então, qualquer dúvida, você ainda pode estar conversando com a gente no chat. Logo após, lembrando da avaliação de vocês, ok? Então, vamos ao ponto principal. Então, o nosso módulo Cardápios Saudáveis. Professora Ângela e professora Caroline. E aqui nós temos alguns dos objetivos. Compreender o direito social garantido na Constituição Federal. Outro objetivo, conhecer o conceito e as áreas em que podem ser desenvolvidas ações de educação alimentar e nutricional. 3. Avaliar a importância do técnico em alimentação escolar como quê? Como sujeito fundamental da ação educativa. Outro ponto, analisar a importância do projeto político-pedagógico como quê? Como uma ferramenta de planejamento e construção de quê? De diretrizes das escolas. E outro ponto principal, como objetivo, compreender a importância da implementação da horta escolar como um instrumento pedagógico. Então, como vocês puderam observar, são pontos chaves das unidades que nós vamos agora recapitular aqui para vocês fazerem atividade avaliativa. Então, educação alimentar e nutricional, conceitos e estratégias. Percebam que na unidade 1 fala de EAN, Educação Alimentar e Nutricional, conceitos e estratégias. Tudo começa com a Constituição Federal de 1988, que trouxe o quê? A alimentação como um direito fundamental ao lado de outros direitos como a saúde, a educação, a moradia, a cultura, transporte e o direito à informação e à comunicação. Então, a Constituição de 1988, ela já trouxe esse direito agregado. No artigo 6º, ele nos fala que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância. Também a assistência aos desamparados na forma desta Constituição, que é da redação dada pela Emenda Constitucional de 2010. Então, vocês observaram que são inúmeros os direitos sociais do cidadão. E no caso da alimentação escolar, também é um direito e exige-se de quê? De nós, os trabalhadores em educação e vocês, futuros técnicos, exige que se tenha uma educação em constante defesa de uma alimentação saudável dentro das escolas. Então, a oferta da alimentação deve ser de forma saudável. É uma alimentação saudável que contemple alimentos in natura. Então, lembrem-se lá das diretrizes, lembrem-se de quê? Dos direitos da pessoa à alimentação adequada. Professora Caroline, quer acrescentar? Isso, como a gente viu, né, tudo começa com a questão das leis. A gente viu o direito da alimentação escolar, a gente viu como começou, né, qual é a lei que estabelece isso. Então, por isso que a gente tem que cobrar sim, é um direito do aluno receber alimentação escolar, né, durante sua permanência na escola. Isso, com certeza. E se é um direito dele, nós vamos falar aqui do direito também à alimentação. Então, esse direito, ele está relacionado que a uma alimentação de qualidade e em quantidade totalmente suficiente
e de modo permanente, não é de modo esporádico. Aquela alimentação vai ser ofertada diariamente, são os 200 dias letivos que tem a escola trabalha os 200 dias letivos, então nesses 200 dias letivos, obviamente tem que ter essa oferta permanente em quantidade e qualidade para os alunos. E aí, com relação ao direito à alimentação saudável, o que significa isso? Significa dizer que todo ser humano, ele deve receber alimentos de vários tipos e em quantidades que atendam suas necessidades nutricionais diárias. Para quê? Para a manutenção da saúde e bem-estar. Professora, no que nós estamos falando aqui que ele tem que receber alimentos de vários tipos. Isso aí nos remete à lembrança da pirâmide, né? Dos diversos grupos que compõem a pirâmide. Então, uma alimentação de qualidade é uma alimentação que é variada, não é isso? E também nos faz lembrar sobre as leis da alimentação. Isso. Lembra que a gente viu a questão da qualidade, da quantidade, da harmonia e da adequação? Então, quando a gente vai preparar uma alimentação, a gente tem que lembrar dessas leis da alimentação. Não basta apenas ter qualidade. Todas essas 4 leis, elas devem estar em harmonia. A harmonia deve estar agregadas, né? Isso mesmo. Então, receber alimentos de vários tipos em quantidades que atendam as suas necessidades nutricionais diárias para a manutenção da saúde e bem-estar. Lembrando que é durante a permanência desse aluno em sala de aula. Disse, professora, mas aí como é que vai ser? E na escola ou na casa dele, como que faz? De repente, para obter informações, você pode estar fazendo algum tipo de ação que envolva a família. Vamos continuar. Então, a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação para os alunos passa pelo quê? Pelo acesso aos alimentos adequados, de qualidade e na quantidade certa. E também pelo direito à informação sobre estes temas. Então, no que se refere a essa questão de informações, nós também levamos para vocês e com certeza vocês vão multiplicar aos alunos, porque as pessoas, os alunos, no contexto geral, eles têm que ter acesso à informação. É o acesso a essa informação que vai munir a pessoas de conceitos diversos e eles vão passar a ter uma visão crítica sobre as suas escolhas. Nós falamos aqui que essa questão da alimentação escolar, da alimentação no contexto geral, ela é influenciada por diversos fatores. E quando a pessoa tem acesso à informação, ela pode ser autônoma a título de quê? De escolher a sua alimentação de forma saudável, não é, professora? Questão da influência da mídia e tal, essas coisas todas, não é? E como a gente falou também, ela acaba levando essa experiência para dentro de casa. Então, a gente tem que se preocupar em fazer nosso papel dentro da escola, que com certeza ela vai estar levando essa informação para os seus pais responsáveis. E aí começa a ter toda aquela modificação nos hábitos alimentares dessas crianças dentro de suas casas também. Lembrando que a escola, ela é um espaço social onde pode se desenvolver inúmeras atividades, por isso que nós batemos tanto nessa tecla que você, enquanto futuro técnico, você pode estar fazendo essa diferença, porque a escola é um local de socialização, de aprendizagem, onde todo mundo se encontra durante esses 200 dias letivos, que são realizadas inúmeras ações, e hoje essas ações, elas podem fazer toda a diferença para os alunos em séries iniciais e até para os adultos mesmo, não é isso? Então, a informação sobre a alimentação saudável, ela é determinante nas compras de quê? De alimentos para o consumo familiar. E aí, nós questionamos. Com relação a essa questão de escolha dos alimentos, né? Quando nós falamos a informação, que é interessante que a pessoa seja autônoma e faça escolhas saudáveis. E nós, na escola, falamos muito em educação alimentar e nutricional. Por quê? Para orientar a pessoa quanto a essa questão de escolhas saudáveis, questão de hábitos alimentares saudáveis. E nós perguntamos aqui, você sabe o que é educação alimentar e nutricional? Aí nós vamos ao conceito.
Então, a educação alimentar e nutricional no contexto da realização do direito humano, a alimentação adequada e da garantia da segurança alimentar e nutricional, ela é o quê? Ela é um campo de conhecimento e prática contínua. Vejam bem, gente, é um campo de conhecimento e prática contínua. Não pode simplesmente começar e parar. Contínua e permanente, ela é transdisciplinar, ela é intersetorial, ela é multiprofissional que visa promover a prática autônoma e voluntária de práticas alimentares saudáveis. Então, vocês viram que envolvem muitos contextos aqui. Então, a prática da educação alimentar e nutricional, ela deve fazer uso de quê? De abordagens e recursos educacionais, problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e as interações e significados que compõem o comportamento alimentar. Então, falando isso com relação, trazendo para a questão escolar, então envolve grupos, né, grupos específicos, e isso, se você quiser desenvolver algum tipo de atividade, obviamente você vai visualizar que tipo de grupo você vai querer trabalhar, que tipo de ação você vai querer desenvolver essa atividade, não é, professora? E o que é legal é que essa educação nutricional, ela pode ser desenvolvida, né, com todos os públicos, independente da idade. Então, dentro da escola a gente fala bastante da questão de saúde, né, na disciplina de ciências. Então, você consegue, dá para você fazer algo, propor alguma atividade ou até mesmo ministrar uma palestra em relação à educação nutricional. Isso mesmo. Então, olha aqui, falando da educação alimentar e nutricional de novo, falando que ela é dirigida a indivíduos, grupos e comunidades. E um dos objetivos dessa ação, ela consiste na promoção da alimentação adequada e saudável com o quê? Com qualidade, inclusive nutricional. Então, quando fala que ela é dirigida a indivíduos, grupos e comunidade, obviamente que ela dentro da escola pode ser da criancinha ainda em fase inicial até aos estudantes do EJA e aos próprios funcionários. Só que, como são grupos específicos, você vai desenvolver as atividades conforme as etapas, né, professora? Até porque, para ficar mais interessante, mais atrativo ao público, por exemplo, uma linguagem que você usaria com a criança de primeira série, primeiro ano, você não vai utilizar de quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, né? Porque é completamente diferente, as abordagens são diferenciadas. Então, podemos dizer que as ações de educação alimentar e nutricional, elas são, portanto, o quê? A garantia do direito de cada cidadão a uma alimentação de qualidade, saudável e sustentável. Quer acrescentar algo, professora? Então, em relação aos grupos, né, que a gente pode estar trabalhando, lembrando que a gente tem que envolver também os pais, né? Como a gente sempre fala, os pais têm que saber o que a escola está desenvolvendo. Então, se você faz só para os alunos, os pais não ficam sabendo, então falta complementar, tá? Faça uma atividade, proponha um dia de atividade para os pais para estar falando sobre a importância da alimentação, né, escolar ou da alimentação como um todo também. Professora, isso que a senhora falou é importante porque me remete ao seguinte, a questão dos alunos com aquelas necessidades alimentares especiais. É importante ter a participação da família, porque às vezes, por falta de informação, a família não ajuda muito nessa questão da alimentação. E uma vez que você movimenta a família, você leva essa informação para a família, você traz a família para a escola para participar, essa interação vai melhorar, a questão do acesso às informações e até as escolhas das possíveis alimentações para aquele filho daquela família vai ser bem melhor do que antes, porque o acesso à informação significa muito, faz toda a diferença nessas escolhas, não é? Então, agora nós vamos
a nossa unidade 2, os fatores externos à escola que causam impacto na educação alimentar e nutricional. E aqui nós vamos falar sobre as áreas nas quais podem ser desenvolvidas ações de educação alimentar e nutricional, que são a saúde, a educação, a assistência social, o esporte, lazer, agricultura, trabalho, meio ambiente e cultura. Obviamente, a nossa área é educação e nós queremos fazer essa diferença levando informações para que as pessoas possam obter conhecimento e através desse conhecimento fazer suas escolhas certas, não é isso? Então, tanto no setor público e suas esferas, quanto o setor privado, especialmente no âmbito da sociedade civil, são chamadas a se envolverem na realização de quê? De ações de educação para a promoção da alimentação saudável. Então, nós vemos essa questão da intersetorialidade. Então, é importante que os diversos setores estejam unidos para otimizar essa questão da multiplicação das informações para as escolhas saudáveis, para a inserção de novos hábitos alimentares, porque, como nós vimos nas aulas anteriores, a questão da obesidade, inúmeras doenças estão sendo mais comuns nos pré-adolescentes, nos adolescentes. Aquelas doenças que antes eram de adultos estão passando a ser mais comuns em crianças, não é, professora? E isso está acontecendo muito cedo. A gente vê nas escolas, né, a questão de crianças obesas, a quantidade de crianças obesas que hoje em dia a gente encontra dentro da escola. E se a gente for fazer uma avaliação, verificar o que elas lancham, né, se elas levarem lanche de casa, você vai ver que praticamente são apenas os alimentos industrializados. E que se isso não tiver uma mudança, né, nos hábitos alimentares dessa criança, isso vai trazer muitas consequências, né, para a saúde dessa criança quando ela estiver adulta. Isso é verdade. E aí eu lembrei também, professora, com relação à família. A família também é importante, que às vezes o aluno ele não lancha aquela comida, aquela preparação da escola. Por quê? Porque o pai já trouxe, já colocou na lancheira dele o refrigerante, o biscoito recheado, todos aqueles doces, e às vezes ele deixa a alimentação da escola, que é de qualidade, que tem valor nutricional. Então, no que você traz a informação também para a família, você vai mobilizar a família com algum tipo de ação, obviamente esse quadro tende a mudar, né? Então, para a efetivação de uma política pública é necessário que a instituição de marcos legais, ou seja, é preciso escrever leis e normas que devem ser cumpridas por todos. E é aí onde entra o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, uma das mais importantes legislações que existe sobre essa temática é a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Olha a abreviação aqui, que nós falamos nas aulas anteriores. Então, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o que ela prevê? Ela prevê entre suas diretrizes a instituição de processos permanentes, ou seja, contínuos, de educação alimentar e nutricional. Então, na escola, se você vai desenvolver uma ação de educação alimentar e nutricional, não é simplesmente durante um mês, durante 3 meses. São 200 dias letivos, você vai tentar desenvolver de formas variadas, tendo abordagens diferentes durante todo esse tempo, porque ela tem que ser de forma permanente, aquela questão de persistir, porque não é um trabalho fácil, não é, professora? Isso, e falando sobre as legislações, o que é interessante é que você tenha guardado, né, todas essas leis que a gente vem falando, que está relacionado à alimentação e também a questão da alimentação escolar, porque é através dela, né, com esse embasamento que você pode estar discutindo com os seus gestores, com os seus colegas de trabalho, então você consegue se embasar e falar, não, está em lei, eles têm direito, então vamos fazer cumprir. Isso mesmo. Então, estas diretrizes, elas estão detalhadas o quê? No Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o qual é derivado de quê? Da Política de Segurança Alimentar
e nutricional. Lembrando que para informações nós temos as cartilhazinhas de política de segurança alimentar e nutricional que nós colocamos nas referências bibliográficas complementares que vocês podem estar pesquisando, baixando para maiores detalhes, ok? Então, aí nós vamos entrar agora nessas políticas falando dos projetos governamentais para o quê? Para a educação alimentar e nutricional. Vocês lembram daqueles projetos aos quais nós falamos anteriormente? Olha só. O primeiro dele é o projeto Criança Saudável, Educação 10, que são aquelas cartilinhas informativas usando personagens conhecidos, onde formam a importância da vitamina, a importância dos nutrientes, fala sobre os carboidratos, as proteínas, fala o que é obesidade. Então, cada cartilinha ela aborda um tema diferenciado, tudo em formato de gibi, mas para quê? Qual é o intuito? É atrair, né? É fazer com que aquele gibi, aquela cartilinha, ela seja atrativa para a criança em formato de quadrinhos. Qual é a garotada que não gosta, não é verdade? Aí o segundo projeto é os 10 passos para a alimentação saudável na escola. Então existem os 10 passos aos quais vocês podem também estar baixando, tem nas referências bibliográficas complementares que vocês podem estar desenvolvendo, cada passo desenvolvendo mais de uma ação de educação alimentar e nutricional. Então ele vai desde conscientização da alimentação saudável, até você mobilizar a família para vir participar das atividades, para se inteirar, para obter informações e conhecimentos diversificados sobre isso. E nós temos também as radionovelas sobre educação alimentar e nutricional, que foi desenvolvido também executado pelo Ministério da Saúde e da Câmara dos Deputados, que trazem também todas essas informações. Então vocês veem, como vocês podem ver, são os 3 projetos governamentais para educação alimentar e nutricional. Então são formas de estar levando informação para as pessoas e esses projetos, ou quando eles publicam em forma de folders, cartilinha, tudo isso é direcionado à comunidade, ao público a qual se pretende trabalhar. E agora nós vamos falar sobre o quê? De como a indústria de alimentos e a mídia, elas trabalham seu poder de formar o quê? A opinião sobre a educação alimentar e nutricional. Então, isso aqui você já sabe. Se eu perguntar, acredito que você já vai saber como a mídia tem esse poder. Foi um tema também abordado aqui, não foi, professora? Isso, a gente viu que realmente as mídias, elas têm um poder decisivo quando a pessoa vai escolher o alimento que ela quer consumir. E a gente, só lembrando, né, que durante essa aula aí que a gente falou sobre as mídias, a gente viu alguns exemplos, né, de alguns alimentos que a propaganda vai passar próximo à hora da alimentação, que é para despertar a fome e fazer com que realmente a pessoa não resista e escolha aquele alimento. Então, ter um pouco de cuidado aí em relação à mídia, porque elas vêm bem forte mesmo para influenciar o poder de decisão do consumidor. Utilizam-se de todas as artimanhas e também para afetar o público infantil, né? Quando eles ofertam um alimento e com aquele alimento vem uma promoção, vem um brinde, vem um boneco, enfim, uma série de coisas para quê? Para influenciar na escolha daquele alimento. Então o pai termina comprando porque a criança, enfim, fica insistindo. Mas aí entra a questão da informação agora que nós falamos para vocês. O acesso à informação é muito importante. Vocês têm acesso a essa informação e vocês podem estar multiplicando. Então, a população brasileira e boa parte da população mundial, elas estão experimentando a chamada transição nutricional, que é onde a desnutrição, ela tem cedido lugar ao quê? Ao sobrepeso e a obesidade. Então estes, obviamente, eles vêm acompanhados de quê? De carências nutricionais, né? Vocês lembram que há tempos atrás a gente vê assim, em algumas fotos, aquelas crianças bem fofuchinhas, bem gorduchinhas, e que todo mundo diz, coisinha fofa, né? Coisinha bonitinha, bom de se beliscar, mas ali já começava um processo, então onde se tem que observar hoje tudo isso desde a infância. Então quando criança, mães que trocam, deixam de amamentar a criança, simplesmente num seio para começar a inserir outros alimentos, tem que ver direitinho, não fazer isso sem antes procurar um profissional adequado, porque aí também é onde começa a formação dos hábitos, não é, professora?
Isso começa desde a infância mesmo, né? Nos primeiros dias de vida isso já acontece. Então, por isso que a gente fala da atenção de realmente fazer o que o médico diz para você. Se só pode ser o aleitamento materno exclusivo, então siga esses passos. E conforme o passar do tempo, né, conforme a idade que essa criança vai adquirindo, ela vai poder começar a alimentação complementar. Então, isso é muito importante para que você deixe com que o seu filho, ele cresça, né, de uma forma saudável e na vida adulta ele não tenha, né, não venha desenvolver uma série de doenças. Então é por isso que a gente fala da importância do aleitamento materno exclusivo. Exclusivo, isso é verdade. E também, continuando a falar de alimentação saudável, nós verificamos que na legislação do PNAE realmente ele fala a questão dos alimentos agroecológicos, orgânicos, saudáveis. Então, na alimentação escolar, por meio da legislação que rege o Programa Nacional de Alimentação Escolar, eles estabeleceram o quê? 6 vitaminas e minerais que foram definidos como o quê? Prioritários, de suma importância para quê? Para serem oferecidos aos alunos por meio dos alimentos. É por isso que nós falamos, escolham os cardápios que contemplem legumes, verduras e frutas, porque se vocês escolhem esses cardápios, obviamente eles são mais ricos em diversos tipos de nutrientes. Lembra que a alimentação colorida é igual à alimentação com muitos nutrientes, que é igual à saúde? Então, a legislação, ela preconizou isso. Então, nós vamos estabelecer, são 6 vitaminas minerais como prioritários, que são eles aqui, ó. O ferro, o zinco, o cálcio, o magnésio, a vitamina A e a vitamina C. Então, esses aqui, esses micronutrientes, vocês lembram dos micronutrientes? Eles têm que ser ofertados na alimentação que vocês fizerem. Por isso que é importante vocês agora, com conhecimento, que façam as escolhas, as sugestões dos cardápios, tanto das preparações doces quanto das salgadas que contemplem esses micronutrientes. Então, agora, nós vamos passar para a unidade 3, a educadora alimentar. Começamos com a Lei 12.796 de 2013, que altera a Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996. E o que ela estabelece? Que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, ou seja, essa daqui é a LDB, para dispor sobre o quê? Sobre a formação dos profissionais da educação e da outras providências. E no seu artigo 62A, ele diz que a formação dos profissionais a que se refere o inciso 3 do artigo 61 far-se-á por meio de quê? De cursos de conteúdo técnico pedagógico, como é no caso de vocês, e em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Então, aqui ela fala da importância da formação, né, do profissional de educação. Quem é o profissional de educação? Também você agora que faz esse curso técnico em alimentação escolar. Então, todos são educadores nesse processo, né, dentro do contexto escolar. Não é simplesmente o professor que está em sala de aula, você também, com um bom exemplo, com a palavra direcionada, agora com uma gama de conhecimentos, você também é esse profissional. E essa lei, ela vai falar justamente da importância da formação do profissional. Quer acrescentar algo, professora? Em relação a vocês, né, o que é legal, o que é interessante é que vocês estão adquirindo conhecimentos específicos sobre a questão da alimentação, o que então influencia muito na questão da saúde dos alunos. Então você é realmente a pessoa preparada para estar abordando esses temas dentro da escola de vocês e você ajuda assim que as crianças, que os estudantes, eles cresçam com uma vida saudável, né, e tenham uma expectativa de vida bem maior. Né, professora? Com certeza. E aqui nessa unidade ela ressalta essa, não é só a formação, a importância de vocês, porque nós sabemos que além da formação existem outros fatores, vocês se deparam com inúmeras dificuldades no local de trabalho, existe sobrecarga de trabalho, onde
era para ter 3 funcionários, tem uma só que desenvolve o trabalho de 3, e aí sobrecarrega, e acontece inúmeros fatores, não é isso? Mas ressalta, acima de tudo, a importância de vocês nesse processo. Então, continuando, a educação ela acontece em todas as áreas da escola e por todos aqueles que transformam sua rotina de trabalho em ação educativa. Então, quando você passa uma informação para o aluno, aquilo ali é uma ação educativa também. Quando você faz uma abordagem diferenciada, é uma ação educativa. E lembrando que os profissionais, eles se tornam referência, eles se tornam exemplo para os alunos, assim como os pais também. Aí a gente questiona aqui, quem são os profissionais da educação? Isso aí vocês sabem, né? Que são todos os servidores envolvidos, direta ou indiretamente, em quê? Nos processos educativos e de gestão da escola. E isso totalmente independentemente de quê? De suas frentes de atuação. Não interessa, se eu sou uma auxiliar de serviços gerais, eu faço a limpeza, eu também sou. Por quê? Porque eu estou dando bom exemplo, eu estou mantendo aquele local limpo, eu estou mostrando para eles que saúde também, né, você estar num local limpo. Se eu sou uma educadora alimentar, eu também tenho que dar bom exemplos através de quê? Da minha aparência, da minha higiene, da forma como eu trato o ambiente local que eu trabalho, o refeitório, a despensa. Quando eu recebo o meu alimento, que eu vou preparar a refeição da criança. Por quê? Porque eu sou responsável em receber alimentos de qualidade. Se eu vi que naquele recebimento a validade está perto de vencer, se o alimento está murchinho, ele não tem aquela qualidade, eu vou reprovar, eu vou devolver. Então, eu sou responsável por isso. E assim todos os outros profissionais. Lembrando que todos são exemplo, não é isso, professora? E agora nós vamos falar, né, continuando aqui sobre a legislação, né, sobre a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, revisando. Nós temos o quê? A Lei 11.000, né, 947, de 16 de junho de 2009, onde ela trata da questão da oferta da alimentação escolar, não é isso? Para os alunos da educação básica. Nós temos o quê? Nós temos a Resolução 26 de 17 de junho de 2013, que ela também fala dessa oferta da alimentação escolar, né, dentro do âmbito do PENAI, para os alunos de educação básica, e fala de controle de qualidade, fala da oferta da alimentação, quem são os beneficiados, e uma série de coisas muito interessantes para vocês, inclusive das ações de educação alimentar e nutricional. Quer acrescentar, professora? Então, a gente viu alguns exemplos, né, que vocês podem estar fazendo, desenvolvendo dentro das escolas de vocês relacionado às atividades de educação nutricional. Então, dentro dessa lei, ela também traz outros tipos de exemplos que vocês também podem estar desenvolvendo. Então, por isso que a gente pede que vocês leiam, né, a lei relacionada ao tema para que você possa ter um maior conhecimento. É isso mesmo. E nós temos a resolução do Conselho Federal de Nutricionista 465 de 25 de agosto de 2010, que trata sobre as atribuições do nutricionista, né, no PENAI, e fala também dos parâmetros numéricos mínimos, ou seja, o quantitativo de nutricionistas que é para ter dentro de um universo de alunos. Então, a alimentação escolar é um programa de provimento alimentar vinculado à educação, e ela se dá por meio de 2 eixos. Um é a oferta de alimentos e refeições, e 2 as ações de educação alimentar e nutricional, como nós falamos. E aborda também que um eixo ele não se separa do outro, e para que o objetivo previsto para o programa de fato aconteça, tanto a oferta de alimento quanto as ações de educação alimentar e nutricional, eles devem estar presentes. Então, aqui nós temos algumas ações previstas na legislação sobre as ações de educação alimentar e nutricional. Uma delas é a inserção do tema educação alimentar e nutricional em todas as disciplinas do currículo, PPP, como nós falamos, a questão da horta escolar, oficinas culinárias, oferta de alimentos que devem ser entendidas como uma ação de educação alimentar e nutricional. E se vocês procurarem, terá inúmeras outras. A oferta de alimentos saudáveis no ambiente escolar, ela é
é praticar educação alimentar e nutricional, porque tudo aquilo que o aluno aprende a comer na escola, ele vai multiplicar em casa. Então é importante que a alimentação servida na escola conte com alimentos saudáveis e com uma apresentação visual. E a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, ela prevê o quê? Que para os alunos que estudam em escolas de tempo integral sejam servidas no mínimo 3 refeições, isso conforme a realidade da escola. Vimos também que o Ministério da Saúde, por meio daquele Guia Alimentar para a População Brasileira, ele preconizou que alguns ingredientes eles devem ser usados com parcimônia. E nós vimos que são o açúcar, o sal e condimentos, os óleos e gorduras e as bebidas. Então verifiquem vocês, futuros técnicos, a questão do quantitativo desses alimentos na preparação da alimentação. Eles estão sendo utilizados em quantidade adequada? Cadê a ficha técnica? Vocês têm acesso à ficha técnica? Então verifiquem isso com o gestor de vocês. E agora nós vamos falar do projeto político pedagógico, que é por meio dos projetos políticos pedagógicos das escolas que as ações de aprendizagem em todas as áreas elas são planejadas. E aí vem o questionamento: o que é o projeto político pedagógico e para que serve? Então, olha aqui a resposta. Ele é um instrumento para o fortalecimento das ações da participação política dos integrantes dentro da escola. E o projeto político pedagógico, ou PPP, ele é o quê? Um documento teórico prático que pressupõe relações de interdependência e reciprocidade entre todos da comunidade escolar. Ele também vai definir valores humanitários, princípios e regras de quê? De convivência social, definindo os indicadores de uma boa e consistente formação integral do ser humano e qualifica também as ações e funções sociais que são responsabilidades da escola. A senhora quer acrescentar alguma coisa, professora Carolina? Então, só lembrando, né, que dá para a gente fazer um link aí sobre a aula que a gente viu sobre as hortas, né, e o projeto político-pedagógico. Um dos exemplos que pode ser votado, né, apresentado para ser inserido no projeto político-pedagógico é a implantação das hortas escolares. Então, verifique se a sua escola tem, se não tem, já proponha este tema para o próximo ano. É verdade. Está em tempo ainda. Então, ele também é um instrumento que ele vai organizar e ele vai sistematizar o trabalho escolar, compreendendo, olha, o pensar e o fazer da escola integrados, por quê? Por meio de ações que vão unir a reflexão e as atitudes e as ações dentro do contexto escolar. Então, ele vai dar um norte, a escola precisa trabalhar esse tema. Então, eles vão definir os temas principais e as principais necessidades, né, professora, para serem trabalhadas no ano seguinte, ok? Aí, agora, nós vamos precisamente aqui, então, unidade, que são as hortas escolares pedagógicas. Então, vimos que dentro dos parâmetros curriculares nacionais, um dos aspectos abordados como essenciais é o quê? É a utilização equilibrada de recursos da natureza com orientações sobre o quê? Sobre aproveitamento dos vegetais e animais que são comumente desperdiçados e o plantio coletivo de hortas e árvores frutíferas. E aí, fala-se também que espera que o professor eleja temas relacionados com a vida em comunidade local, ou seja, temas baseados na realidade local, que possam estudar vegetais e plantar hortas ou um pomar, que possam estudar os peixes, ou a mesma entrevista de alguma pessoa que pesca, que possa estudar os derivados do leite, pesquisar as condições de vida de rebanhos leiteiros. E esse trabalho ele deve integrar a escola e a comunidade
e a busca da qualidade de vida, a busca da qualidade de vida desta comunidade por meio de quê? Da conscientização, do estímulo à criação de hortas e pomares e a preservação do meio ambiente, lembrando sempre que nós devemos ser responsáveis pela preservação do meio ambiente. Então, muitas hortas escolares que estão sendo implementadas são baseadas em quê? Na agricultura orgânica. Quer acrescentar algo, professora? E falando dos alimentos orgânicos, né, vamos sempre lembrar da importância dos alimentos orgânicos e fazer com que as pessoas tenham despertar para esses alimentos, para saberem que eles são alimentos mais saudáveis, alimentos que estão começando a surgir, né, no mercado, e o principal é ir lá procurar o selo e ver se realmente esse alimento é orgânico ou não, né? Porque tem muitas pessoas que falam só para vender, não, meu produto é orgânico, mas será que ele é orgânico mesmo? É para isso que tem a questão da certificação, né, professora? É verdade, garantir essa questão da procedência, da qualidade do produto, do alimento. Então, para isso, como muitas escolas estão implantando os alimentos orgânicos, tem a Lei 10.831 de 23 de dezembro de 2003, que ela dispõe sobre a agricultura orgânica, definindo que o produto orgânico é aquele obtido em sistema orgânico de produção agropecuária ou oriundo de quê? De um processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. É o alimento produzido visando a preservação e ao respeito ao meio ambiente e ao homem, e contempla o uso responsável dos recursos naturais. Olha, o uso responsável dos recursos naturais sem gerar risco para a saúde humana e ao meio ambiente. E aí nós temos as formas de certificação, que é a certificação, temos a auditoria, nós temos a participativa e a organização de controle social, que são as OCS. E falando ainda de orgânico, relembramos que a inclusão de produtos orgânicos na alimentação escolar, ela vai proporcionar o quê? Uma alimentação mais saudável e, obviamente, mais nutritiva, aos estudantes, vai proporcionar o resgate da cultura do meio rural, o respeito ao meio ambiente, a melhoria de renda e qualidade de vida para os agricultores. E aí aqui eu quero dizer, na nossa aula que encerra, queremos dizer que esperamos ter contribuído com uma gama de conhecimentos e informações para vocês, esperamos que vocês tenham gostado desse nosso tempo de convivência, mesmo no sistema EAD. Queremos agradecer aqui, né, professora, toda a atenção e, de repente, a participação. Queremos dizer que foi um prazer estar com vocês. Queremos agradecer todos os polos, mandar um abraço. Foi um prazer estar com vocês, porque à medida que também nós ensinamos, nós aprendemos, não é isso? Isso. Agradecer a participação de vocês durante esse curso, né? Parabenizar também pela escolha do curso e pedir, né, que vocês realmente coloquem em prática todo o conteúdo que vocês aprenderam no decorrer desse curso. E obrigado aos tutores que se fizeram presente, né, durante o curso, aos alunos que trocaram experiência com a gente, falaram um pouquinho da sua vida profissional e agradecer a dedicação ao curso e solicitar que vocês continuem se aperfeiçoando, né? Não pare os estudos e continue se atualizando, né, professora? É isso mesmo, é importante sempre estar buscando novas informações, atualizações, que vocês vão estar sempre presentes, e também a questão do compromisso de vocês firmado no local de trabalho. Não é simplesmente eu fiz o curso e pronto, não. Procurem vestir a camisa e realmente colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam aqui durante esse período. Então agradecemos, um grande abraço a todos os polos do interior, as meninas as quais eu tive o prazer de conhecer pessoalmente,
pessoalmente. E também um abraço àquelas que nós não podemos conhecer, não é, professora? E agradecer aqui também as meninas aqui do Polo nosso de Porto Velho, que nos chamou aqui para participarmos aí de um pequeno encontro. Agradecer o carinho e esperamos que vocês tenham sucesso, né, nessa nova empreitada de vocês. E um grande abraço a todos. Esperamos, quem sabe, nos encontrar em outros cursos, não é, professora? Isso mesmo, obrigada, né, como a professora disse, ao Polo aqui de Porto Velho, que a gente, por estarmos aqui, nós temos um contato maior com os alunos. Queremos agradecer o carinho que vocês tiveram com a gente durante o curso de vocês e fica o nosso abraço e um até logo. Um grande abraço e um carinho a todos. Até o próximo encontro.